livro de Filipenses, a respeito da alegria. E semana passada foi alegria em tempos de crise, alegria diante das tensões da vida, né? E hoje nós vamos estar falando na alegria ao sentir como Jesus sentiu. E antes de nós iniciarmos aqui, eu gostaria de começar falando com você sobre como essa carta de Filipenses, ela chegou até os filipenses. Os irmãos que estavam na cidade de Filipos, a igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, eles souberam que Paulo estava preso. E eles estavam preocupados com ele. E eles enviaram um dos irmãos da igreja, chamado Epafrodito, com oferta para Paulo. E com a missão de ver como é que ele estava. De servir Paulo, de ajudar a Paulo. Então ele viajou um mês inteiro da cidade de Filipos até a cidade de Roma. E nesse trajeto ele quase morreu, ele adoeceu e ele quase morreu. Então ele quase morre nessa viagem. Mas ele se recuperou, as suas forças, e ele retornou foi até a cidade de Roma e depois retornou até a cidade de Filipos, e levando esta carta aqui de Filipe aos filipenses, escrita por Paulo. E como eu falei, nós estamos dando hoje sequência à série O Privilégio da Alegria. E hoje vamos falar, mais uma vez eu digo, da alegria ao sentir como Jesus sentia. E o capítulo 2 de Filipenses é, na verdade, um dos textos mais importantes para a nossa fé cristã, para a igreja cristã. Paulo, nesse texto, irmãos, dirigido pelo Espírito Santo, ele expressa um dos mais profundos anseios do coração de Deus para os seus filhos. Filipenses 2, de 1 a 4, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Portanto, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando ele diz assim, quando no versículo 1 fala a palavra exortação aqui, quando ele diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, a palavra exortação é a palavra paráclesis. É a mesma palavra utilizada para o Espírito Santo. Paráclesis quer dizer ficar do lado de alguém como o Espírito Santo de Deus também faz. Quando ele disse nós estamos em Cristo, por estarmos em Cristo, nós temos que estar motivados a estarmos do lado das pessoas em amor. Nós temos que ter com as pessoas o mesmo sentimento, a mesma vocação, a mesma determinação que o Espírito Santo de Deus também tem em estar perto de nós,
nos conduzindo e nos consolando. Aleluia! Exortar é ficar do lado das pessoas. Sabe, irmãos, tem gente que gosta muito de exortar os outros, mas não tem a menor vocação para estar do lado das pessoas. Sabe o que é exortar aqui? Eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu conheci a Angélica, eu já vinha de outros relacionamentos que não deram certo. Eu passei 7 anos desviado e pisei na bola com Deus, irmãos. E quando eu conheci a Angélica, eu casei com ela com 3 meses que eu conheci. E quando eu cheguei para um dos melhores amigos que eu tinha, que em 2010 foi para a glória de Deus, um dos maiores homens de Deus que eu conheci, uma das maiores figuras que eu conheci, uma das pessoas que mais exalava amor que eu conheci, um talento chamado pastor Alisson Silva. E acima de tudo, meu irmão, meu amigo, meu pastor, meu discipulador, que na hora que eu mais precisei dele, no período em que eu volto para Jesus, e eu estava mais triste do que peru de rifa, no sentido do peso, de cair a ficha para mim, das coisas que eu fiz, de quanto eu tinha desobedecido a Deus, de quanto eu tinha sido realmente nécio, idiota, e qualquer palavra desse nível, a abandonar a Deus, e das consequências que eu teria que assumir, algumas para o resto da minha vida, que até hoje eu assumo, e até hoje eu tenho que dar conta delas, em virtude dos erros que eu cometi, porque eu quero dizer para você, se você está aqui dentro da igreja, mas está desviado, se você está aqui e não tem relacionamento com Deus, eu quero dizer para você o seguinte: se arrependa hoje, se ponha diante de Deus e passe a viver segundo a vontade de Deus, quebrante o seu coração e passe a confiar nele, porque não há vida sem Deus. Vida sem Deus é caixão e vela preta. Vida longe de Deus é coisa ruim que vai acontecer com você. Quando eu cheguei para ele, sabe o que ele disse para mim? Exatamente isso aqui. Ele me exortou, que ele disse assim: olha, você já errou algumas vezes, você já não tem mais chance, você já está aí na é cedo, eu acho que é cedo, mas se você decidir casar, mesmo que dê errado, eu vou estar do seu lado sempre. Isso é exortar. Quantos estão entendendo? Então ele diz assim: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Então ele está dizendo que se nós estamos em Cristo, nós temos que ter o mesmo modo de pensar, temos que ter o mesmo amor, temos que andar em um só espírito, uma só atitude, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa é a igreja de Jesus. Se você está em Cristo, você tem que ser uma pessoa disposta a caminhar com o diferente. Porque unidade não é unanimidade. Unidade é humildade para caminhar com aquele que pensa diferente de você. Unidade é a capacidade que você tem de tolerar aqueles e amar aqueles que pensam diferente de você. Sabe qual é o nosso problema? É um problema chamado orgulho. O nosso orgulho. A gente acha que sabe mais do que os outros. E a gente não abre mão disso. E por isso sai quebrando relacionamentos. Mas se nós estamos em Cristo, nós temos que ter essa disposição de andarmos em unidade uns com os outros. Efésios 4, de 4 a 6, a Bíblia, a mensagem diz assim: vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos, está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Versículo 3 diz: nada façam
por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Ele está dizendo aqui, nada façais por partidarismo ou por vanglória. Graças a Deus, essa igreja não tem facções. Graças a Deus, essa igreja não tem clubinhos. Graças a Deus, essa igreja não tem os queridinhos do pastor. Graças a Deus, essa igreja não é uma igreja faccionada. Glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque todos vocês são iguais. Todos vocês são valorosos aqui. Cada um de vocês tem o mesmo valor nesta igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque se entrar hoje alguém esfarrapado aqui, nós vamos abraçar, nós vamos celebrar e nós vamos nos alegrar que essa pessoa aqui tenha a possibilidade de ouvir o santo evangelho de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque essas portas, elas nunca se fecharam para os bêbados, para as prostitutas, para aqueles que a sociedade não quer. Tudo aqui é verdade, porque a palavra é verdade. Ele diz aqui para a gente colocar de lado a vaidade. Ele diz aqui para a gente deixar de achar que a gente é melhor do que alguém. Ele diz aqui para a gente entender que o mundo não gira em torno de você. E eu quero dizer uma coisa para você, você nunca vai experimentar a verdadeira alegria se você se coloca acima dos outros. Ah, eu sou melhor do que meu marido. Ah, eu sou melhor que a minha esposa. O que ele está dizendo aqui é que você deve considerar o outro melhor do que você. Aí você se liberta de uma coisa chamada egocentrismo. Porque do seu coração só tem um que tem que estar sendo adorado, idolatrado, que é o próprio Jesus. Ele diz, habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e com humilde de coração. Ora, se Deus habita no lugar santo, se Ele é santo, 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 todo-poderoso, Rei do universo, mas Ele desce da sua posição e Ele habita com o menor, com o menor, com o menor, desde que esse menor tenha um coração contrito. Cada um não somente cuide dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é a capacidade e habilidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro. Nós temos todos os dias, para termos alegria no coração, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Então, quais são os interesses do seu líder espiritual, do seu chefe, dos seus colegas, do irmão da célula, da família de Deus? Quais são os interesses? Quais são os sonhos? Quais são os alvos? Quais são as dores? Quais são as necessidades? Você já parou para perguntar antes de criticar? Você já chegou perto de uma pessoa que está estressada e já parou para perguntar o que você está sentindo, o que você está passando com você? Você já se colocou e disse para ela, olha, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você, para apoiar você nos seus interesses? Não, irmãos, nós vivemos num mundo que as pessoas só pensam em si mesmas. E aí, às vezes, as pessoas chegam no consultório e vêm me agradecer, e eu digo, não me agradeça não, que eu estou fazendo só a minha obrigação. Porque cada criança que entra para aquele consultório, eu digo assim, se fosse eu que estivesse entrando com meu filho, como é que eu gostaria de ser atendido? E às vezes, irmãos, as pessoas chegam lá com a cara desse tamanho, viu?
principalmente os homens. O cara chega com a cara feia, esperou muito, sei lá, está estressado com o trânsito. Existem N razões. Sabe, a primeira coisa que eu faço, eu abro um sorriso. Toda vida que a gente sorri para alguém, existe a grande possibilidade de outra pessoa sorrir para você. E às vezes a menina me diz, olha, tem um casal aqui que já chamou o senhor de tudo que é coisa que pode imaginar, já esculhambou a N potência porque está custando demais. Aí quando termina a consulta, ele diz assim, doutor, realmente valeu a pena esperar pelo senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendi que no exercício da minha vida profissional eu tenho que saber e me colocar no lugar daquela pessoa. E às vezes a gente fica só criticando. Se coloca no lugar dela. Para ouvir a história dela. Você vai entender por que ela está agindo assim. Paulo está dizendo, se vocês estão em Cristo, se esforcem para ter unidade e amor, não divisão e rivalidade. Alguém poderia dizer, como eu chego a esse nível? Aí eu respondo para você, olhe para Jesus. 1 Pedro 2,21 diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o quê? O exemplo, para que sigam seus passos. Falei aqui que a crise que o mundo vive é a crise dos exemplos. Nós somos seres influenciados e influenciáveis. Se não tiver os bons exemplos, essa sociedade vai se corrompendo cada vez mais. E sabe qual é a maior crise no Brasil? Não é o governo brasileiro, é a igreja brasileira. Porque hoje nós já somos 31% no IBGE, no censo. E como nós estamos influenciando esse país? Será que esse país está sendo influenciado por nós? Será que os pastores desse país são exemplos para influenciar essa grande nação? Vivemos na crise do exemplo. Porque ninguém aprende lendo. A força maior não são das palavras, mas das atitudes. Filipenses 2, 5 a 11 diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está dizendo que a minha atitude e a nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus. O mesmo sentimento, o mesmo pensamento, e a nossa grande exemplo, o nosso grande modelo é a humildade que Jesus tinha, que Jesus era humilde. Versos 6 e 7 diz, Jesus não usou o seu privilégio para si mesmo, mas para beneficiar os outros, eu e você. Por que é que nós não podemos fazer a mesma coisa com os outros? Versículo 8 diz que ele se esvaziou para poder servir. Diz que ele foi obediente até a morte, de cruz. Ele pagou um alto preço, irmãos, para poder nos servir. E eu creio que hoje Deus está falando comigo e com vocês, para nós abrirmos mão das nossas comodidades e para nós servirmos uns aos outros. O maior teste de um servo é ser tratado como servo. Mas ninguém quer ser tratado como servo.
Algumas pessoas, elas estão dispostas a servir, desde que isso não lhe custe nada. Você está disposto a pagar um preço pelo seu irmão? Você está disposto para que outras pessoas possam conhecer a Cristo? Você está disposto a se esvaziar, mesmo que seja necessário você sofrer? Você está disposto a servir como Jesus serviu, amar como Jesus amou? Você está disposto? Só quando nós vivemos isso, irmãos, é que sentimos a alegria que Jesus sentiu e a alegria que Paulo também sentiu. Quando a gente serve a alguém, a gente não fica feliz, alegre? Sim ou não? Pois eu quero dizer para vocês que essa é a verdadeira alegria. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Toda vida que nós estamos dando, todo dia que nós estamos amando, toda vez que nós estamos servindo, o nosso coração se enche da mais santa e da mais profunda alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque só há uma maneira de nós nos parecermos com Jesus. Não é pregando aqui, nem tocando esse violão. Não. É servindo as pessoas. Nem é ouvindo essa mensagem aqui, não. É servindo as pessoas. Toda vida que você está servindo alguém, você está igual a Jesus. Toda vida que você sai da sua comodidade, da sua rede, da sua cama, toda vida que você pega o seu carro e serve o seu vizinho, e toda vida que você serve o seu inimigo, você está igual a Jesus. O resto é papo furado. O resto é teatro. O resto é exterioridade. E exterioridade. O homem, o servo de Jesus, é conhecido pela capacidade que ele tem de servir e servir de todo o coração. O homem de Deus é conhecido e reconhecido se ele é um servo de Jesus e dos outros. Por isso é que toda vida que nós estamos servindo, nós estamos sentindo a mesma alegria que Jesus sentiu toda a vida que ele serviu. Mas vivendo um mundo egoísta, pastor, o povo quer para si. Nós vivemos numa igreja egoísta. Nós vivemos no tempo da teologia da prosperidade, que as pessoas estão na igreja atrás de um carro, de uma casa e de promoção de emprego, pastor. O senhor está ficando doido pregando isso. Quando eu for vivo, eu vou pregar esse evangelho, irmãos. E eu não vou abrir mão de nada a respeito disso. O versículo 9 diz que Jesus recompensa a humildade. Quero dizer mais para você. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus? Sirva essa pessoa. Você quer ganhar o seu marido para Jesus? Sirva ele. Não há outra maneira. Mateus 23, 12 diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Antigamente eu pensava assim: quando eu sou humilhado, aí Deus me exalta. Não, é quando eu me humilho, não é quando os outros me humilham, não. Antigamente, toda vida que eu era humilhado, eu digo: eita, que agora Jesus está me exaltando. Não, irmãos, é quando a gente se humilha. E sabe quando é que a gente se humilha? É quando a gente se alegra de receber menos daquilo que a gente acha que deveria receber. Isso é se humilhar. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo está dizendo aos filipenses que eles deveriam desenvolver a salvação deles. E aqui o verbo desenvolver não é o mesmo que conquistar a salvação.
desenvolver a salvação, não é conquistar a salvação, porque a salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Ninguém conquista a salvação, a gente desenvolve a salvação. Conquistar a salvação é algo impossível aos homens, se não for através do sacrifício de Jesus na cruz, morrendo e ao terceiro dia ressuscitando. Mas o verbo desenvolver aqui tem o sentido de trabalhar até a sua consumação. Tem o sentido de que eu vou começar uma obra e eu só vou parar essa obra até que ela seja terminada, finalizada, consumada. E no tempo de Paulo esse termo também se referia a trabalhar em uma mina, até que eles extraíssem todo o ouro. E eu quero dizer que desenvolver a salvação é você trabalhar ardentemente até extrair todo o ouro. O que é extrair todo o ouro? É até que nós alcancemos a semelhança de Jesus. Aleluia! Então eu tenho de me esforçar e me entregar como se tudo dependesse de mim, e eu tenho que descansar como se tudo dependesse de Deus. E Deus, Ele usa 3 instrumentos para operar na nossa vida. Ele usa a palavra de Deus, Ele usa a oração e Ele usa algo que ninguém gosta, que é o sofrimento. Ele usa a oração e a palavra de Deus, mas Ele usa também os sofrimentos pelos quais nós passamos, e através desses sofrimentos nós somos trabalhados por Deus, até que a gente chegue na plenitude do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Deus deve operar, irmãos, em nós, antes de poder operar através de nós. Antes de qualquer coisa, Deus quer fazer coisas relevantes dentro de nós. Antes de mais nada, Ele quer fazer coisas poderosas em nós. E a coisa que Ele quer fazer poderosa em nós é transformar a nossa velha atitude, o nosso velho homem, aquele homem difícil, intransigente, soberbo, de dura cerviz. Ele quer transformar em alguém parecido com Jesus, que é humilde de coração. Isso é algo poderoso que Deus quer fazer na minha vida. Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus nos chama para nós sermos estrelas nesse universo. Deus nos chama para nós sermos luz, para iluminar não só o nosso caminho, para nós sermos farol, para nós darmos o balizamento para as pessoas que estão aí fora sem Deus. Então nós não vemos os propósitos de Deus se cumprirem na nossa vida quando nós nos isolamos do mundo, mas sim quando nós ministramos no mundo. Por isso que nós temos células, temos discipulados, temos agências de Deus nas casas, nessa igreja, para que a gente possa não se isolar, mas que a gente possa salgar, dar tempero, dar gosto a esse mundo, e também conservar esse mundo como um bom sal é capaz de fazer. Filipenses 2, 16 a 18 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim, pois, também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo diz assim: você pode ter alegria contagiante em meio à ameaça de morte, porque ele estava sendo ameaçado de morte, e mesmo assim ele estava dizendo que estava feliz.
E a pergunta que eu faço aqui hoje é o seguinte: você tem essa alegria que vem do céu e está acima das circunstâncias? Ou a sua vida está limitada à felicidade que é circunstancial? Ser cristão te custa alguma coisa? Ser cristão te faz renunciar a alguma coisa? Te faz sofrer por alguma coisa? Pagar um preço por algo? Ou você só está disposto a seguir a Cristo se isso for sempre alguma coisa confortável? A questão da vida, irmãos, é aonde nós estamos fixando os nossos olhos. Se os nossos olhos estão fixos em Jesus, Jesus preenche totalmente a nossa vida e nós somos plenos e cheios da mais profunda alegria. Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa calar nos nossos corações, que ela possa nos mudar e nos transformar a cada dia. Vamos ficar de pé, irmãos.